Shalom Uvracha, prestes a entrar na marginal do rio Tietê, que é um dos maiores sinais do Mashiach, que os rios vão andar como óleo, como azeite. Você vai tentar pescar um peixe nele e não vai conseguir. Nossos sábios falaram, se você está vendo um rio assim, o rio principal da cidade, nos Gitim, está escrito São Paulo, as margens do rio Tietê. Quando se faz, Deus me livre, um divórcio, para isso serve esse rio, né? Quer dizer, o único lugar que ele é usado nos assuntos judaicos é que é usado o nome dele no divórcio, no get. Na Ktubá, quando eu faço um casamento, eu não preciso colocar São Paulo onde fica, eu coloco a cidade de São Paulo. Quer pensar que é São Paulo de Luanda ou São Paulo de outro lugar, já não me importa, só coloco São Paulo na Ktubá, no documento do casamento. No documento do divórcio, aí tem que especificar onde fica essa cidade. Aí o Betadin, não é a minha praia, os divórcios, minha praia é só o casamento, os casamentos. Aí o Betadin, que é o tribunal rabínico que faz um divórcio, eles escrevem em São Paulo, as margens do rio Tietê. Aí daqui a pouco vamos entrar nas margens do rio Tietê. Vocês vão ver um rio que ele anda como óleo. Você tenta pescar um peixe como um peixe para um doente e não consegue, e ele é um sinal da Geulah, quer dizer, é um sinal que a gente vê todo dia na ida e na volta da nossa ONG. E a pergunta hoje do nosso querido Jadiel Novaes. Shalom, Rabino Gloiber. Duas perguntas. O planeta Terra tem uma alma, e a espada que protege a entrada do Jardim do Éden tem relação com o passado, presente e futuro? Isso tem relação com o Rasha Benoni Tzadik? Obrigado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, em relação a se um planeta tem uma alma. E não só que existe um anjo responsável pelo planeta Terra, mas existe um anjo responsável por cada árvore, por cada erva. Um capim que está nascendo, tem um anjo responsável por ele. Por causa disso, quando Hashem criou os anjos, eles seriam, o motivo da criação deles é esse, eles seriam responsáveis por todos esses assuntos. Tem um anjo responsável por um rio, um anjo responsável por uma montanha, que esse anjo, você quer falar com o rio, você está falando com o anjo. Então, quer dizer, não quer dizer que o planeta Terra tem uma alma. O planeta Terra tem um anjo responsável por ele. A Gemara nos conta, esse anjo é chamado de Sara Olam, chamado de Duma, responsável genérico por todos os assuntos do planeta Terra. Se vai ter aquecimento global, degelamento do Polo Norte e Polo Sul, e todos os assuntos mais abaixo desse anjo. Então vão ter sub-anjos, vão ter anjos responsáveis pelas montanhas. Então o Midrash nos conta que quando Hashem ia dar a Torá, as montanhas brigaram. O Monte Carmel brigou com o Monte Hermon, e o Monte Hermon brigou com o Monte Tabor. E mesmo que eu vi todos esses lugares lá em Israel, mas a gente não tem como ter certeza absoluta que os nomes que os árabes chamam hoje, essas montanhas, que baseado nisso a gente poderia dizer que esse é o Monte Carmel, esse é o Monte Tabor, a maioria dessas montanhas a gente não tem certeza que esse é o lugar específico delas mesmo, mas o que a gente sabe que essas são as montanhas mais altas de Israel. Isso é o que elas têm em comum. E essas montanhas, o Monte Hermon, que é hoje conhecido em Israel como a montanha mais alta de Israel, que tem neve no topo dela, o Monte Carmel, que é a montanha de Haifa, e o Monte Tabor, que fica no Galil. Essas montanhas principais, as maiores, diz o Midrash, elas brigaram. Aonde Hashem vai dar a Torá?
e cada uma revelou as qualidades dela, e por esse motivo Hashem deveria dar a Torá sobre ela. Então pergunta Zohar, como pode ser as montanhas brigaram? As montanhas nem saíram do lugar onde elas estavam, elas continuaram, elas não se pegaram em lugar nenhum. Nenhuma montanha se moveu do lugar dela, mas diz o Zohar, cada montanha tem um anjo responsável por ela. Se essa montanha vai se tornar um vulcão, vai aumentar de tamanho ou vai diminuir de tamanho, se ela vai ter todos os dados, assim, se você quiser conversar com o responsável sobre um lugar, o responsável espiritual do lugar, que é o verdadeiro responsável por esse lugar, é um anjo, que a vida desse anjo é esse lugar. Se esse lugar desaparece, o anjo desaparece com ele. E por isso nós vamos ver uma história do genro do Rabbi Shimon Bar Yochai, que se chama Rav Pinchas Ben Yair. E Rav Pinchas Ben Yair, ele estava fazendo uma mitzvah muito, muito, muito grande, que é a mitzvah de resgatar prisioneiros. Naquela época, os não-judeus, eles prendiam o judeu, inventavam uma história. Tinha um judeu rico, inventava uma história para prender ele e cobrar uma fiança, um resgate, e aí eles conseguiam muito dinheiro, e muitas vezes eles faziam um erro de avaliação, eles prendiam o judeu pobre e falavam, só vão soltar. Eles prenderam ele por quê? Porque o sultão passou em Brasília e esse judeu olhou feio em São Paulo, né? Alguma coisa assim. Então por isso era ainda na época do Rav Pinchas Ben Yair, os romanos eram piores do que os árabes. Os romanos eram um povo muito cruel, e qualquer coisa lá tinha muita burocracia. E o que aconteceu? O Rav Pinchas Ben Yair, ele arrecadava fundos com os judeus que doavam do fundo do coração para esse fim, e ele ia resgatar esses prisioneiros. Ele pagava as fianças, e isso era uma mitzvah muito importante, porque se passava de um certo prazo, Deus me livre, a pessoa morria de fome lá no calabouço, e vai saber o que mais poderia acontecer para essa pessoa. Então, Rav Pinchas Ben Yair, ele estava totalmente focado nessa mitzvah. E ele teve que viajar para um lugar distante. Ele viu que tinha lá um judeu preso, e nesse meio caminho, no meio do caminho, ele se encontrou com um judeu que estava levando farinha para fazer matzot. Então os dois se uniram e falaram, olha, melhor dois do que um, porque se tiver qualquer perigo, um ajuda o outro. Depois eles encontraram alguém que não era judeu, que também estava viajando, e eles, os três, se uniram e estavam viajando juntos para o mesmo lugar, até que eles chegaram na beira de um rio. E o rio era intransponível. O Rav Pinchas Ben Yair, ele se comunicou com o anjo responsável pelo rio. Ele falou para o anjo, eu tenho que fazer uma mitzvah, estou fazendo aqui um mandamento divino, então você tem que parar esse rio agora para mim poder passar. O anjo responsável pelo rio, ele falou, eu estou fazendo a minha mitzvah, esse é o meu mandamento de fazer com que esse rio esteja sempre nessa correnteza tão forte, e o meu mandamento com certeza que eu faço. O seu você não sabe, se você vai chegar lá a pessoa já vai ter morrido, ou Deus me livre. O seu mandamento ainda não é certeza que você vai conseguir fazer. Talvez você vai chegar lá, eles não vão concordar em libertar o preso, mas o meu mandamento com certeza eu estou fazendo. Então não vou parar uma coisa que é certeza para uma coisa duvidosa. O Rav Pinchas Ben Yair, ele falou, se é assim, então eu vou fazer um decreto
que esse rio vai secar. Esse rio secando, você desaparece. E se lá em cima a minha opinião é levada em conta no mérito dessa mitzvah tão grande que eu estou indo fazer, esse rio seca e você desaparece. Não precisa mais ser responsável por uma coisa que não existe. O anjo entendeu que ele está falando com o tzadik. E o rio parou. Simplesmente, no lugar dele correr para frente, ele correu para cima. Esse anjo ele pode fazer qualquer milagre que ele quiser. Ele é uma criatura sobrenatural. E ele, tudo que tem a ver com esse rio, ele tem poder sobre isso. Inclusive fazer com que o rio corra para cima. Então imagina, coitado do anjo do rio Tietê. Você mostrar para vocês é um desespero só de ver isso. Mas, de qualquer maneira, não sei se dá para ver daqui que tem murinho, mas, de qualquer maneira, o Rabbi Hasbenair, depois que ele passou, o anjo já fez com que o rio continuasse correndo por trás dele. Não deu tempo, não deu espaço para o judeu que estava levando a farinha para os matzot dele atravessar o rio. Aí o Rabbi Hasbenair, já do outro lado do rio, falou pro anjo novamente, se comunicou com o anjo por meios cabalísticos que ele tinha, e falou pro anjo: olha, o judeu está levando farinha para fazer matzah, olha que mitzvah grande, ele também está fazendo uma mitzvah, então você tem que parar para ele. Aí o anjo falou: eu estou fazendo a minha mitzvah, que é fazer esse rio correr, e ele está fazendo a mitzvah dele. A minha mitzvah é certeza que o rio está correndo. A mitzvah dele, ele não sabe se ele vai conseguir fazer, se ele vai conseguir chegar com essa farinha ou não. E Deus me livre, novamente aquele judeu com aquela pessoa que não era judeu também iriam ficar do outro lado do rio. Rabbi Hasbenair falou novamente, ele falou para o anjo: eu vou decretar que esse rio vai secar. Se o meu decreto for aceito no tribunal divino, aí esse rio seca, você desaparece. Aí o anjo entendeu que novamente ele está em apuros. De novo o anjo fez o rio, no lugar de correr para frente, correu para cima. Mas ele fez isso exatamente para aquele judeu poder passar com as matzot. Ele já ia, a correnteza já passava por trás daquele judeu, e a pessoa que não era judeu do outro lado do rio não conseguiu ultrapassar. Aí o Rabbi Hasbenair de novo, ele falou: agora vai ter um Hilul Hashem. O que vão falar? Que dois judeus encontraram alguém que não era judeu, os três resolveram viajar juntos e se ajudar no meio do caminho, e cada um cumpriu a sua parte. E agora os judeus abandonaram esse goi lá do outro lado do rio e foram embora, e o coitado lá ficou sozinho. Então até agora eles estavam se ajudando um ao outro, e agora eles fizeram uma coisa dessa, deixaram ele sozinho na beira daquele rio. Vai ser um Hilul Hashem. Imagina, vão ouvir uma coisa dessas, vão falar que a gente não se comportou certo. E aí de novo Rabbi Hasbenair falou: olha, Hilul Hashem é quando alguém, você faz uma propaganda. Agora o trânsito parou, só mostrar para vocês aqui o rio Tietê, a continuação. Gente, hoje estamos aqui nas margens do rio Tietê. Vocês podem ver que a marginal, o trânsito de São Paulo não é nada simples. Então continuamos a história do Rabbi Hasbenair. Enquanto vocês veem o rio Tietê aqui do nosso lado esquerdo, é a marginal do rio Tietê, que andando a pé você chega mais rápido, como costumam dizer aqui. E o Rabbi Hasbenair, então, continuando a nossa história, ele estava com aquele judeu que estava levando a farinha para fazer as matzot. Ele estava do outro lado do rio já, e ele falou para o anjo: olha, se você não para esse rio, vão falar que dois judeus deixaram alguém que não era judeu na margem do outro lado. E os três estavam se ajudando, estavam indo juntos, e agora a gente abandonou ele. Então vão falar que, olha, esse judeu não se comportou certo. E vão falar: por que ele não se comporta certo? Ele estuda a Torá, ele devia estar se comportando certo. E isso é chamado Hilul Hashem. Hilul Hashem quer dizer profanação do nome de Deus. Quer dizer, a pessoa vai falar: Hashem,
Olha o exemplo que esses judeus estão dando. Isso seria o suficiente novamente para o Rav Pinchas Ben Yair fazer um novo decreto de que se o rio não parasse para aquela pessoa que não era judeu, para ele atravessar, o Rav Pinchas Ben Yair iria decretar novamente que o rio secasse, e o rio secando, o anjo desapareceria, porque o anjo é responsável pelo rio. Se não tivesse aquele rio, o anjo iria desaparecer. Vocês estão vendo novamente assim, eu vou mudar de novo, mudar de fase aqui para vocês, para a gente se ver. E o que aconteceu na prática? Moshe Rabbeinu abriu o mar uma vez, Rav Pinchas Ben Yair abriu esse rio 3 vezes. Então dizem nossos sábios, essa era a grandeza do Rav Pinchas Ben Yair, que na continuação da história, ele chegou numa hospedagem, ele estava andando num burro. Toda essa história aconteceu que o Rav Pinchas Ben Yair e aquele judeu e aquela outra pessoa que não era judeu, eles estavam viajando em burros. E quando eles chegaram numa hospedagem, você paga na hospedagem, você paga pelo manobrista também, que amarra o burro, dá comida para o burro, dá um lugar para o burro dormir. E as pessoas que trabalhavam na estalagem, eles eram judeus. E um judeu, quando ele planta trigo, cevada, centeio, espelta, aveia, antes dele vender a mercadoria dele, ele tem que tirar o meiser, o trumá, o maser, ou seja, da parte do Cohen, da parte do Levi, das coisas que nascem na Terra Santa. E sendo que essa estalagem ficava na Terra Santa, e aqueles cereais precisaria que fosse tirado deles meiser, o burro do Rav Pinchas Ben Yair não comeu. Deram para ele o que davam para os burros naquela época, era aveia, e hoje é comida de rico, né? Hoje é coisa chique. Naquela época era comida do animal. Mas aí vieram chamar o Rav Pinchas Ben Yair e falaram: olha, seu burro não quer comer. E o que eles fizeram lá, os manobristas? Primeiro eles tiraram as pedrinhas que tinha no meio da aveia. Eles falaram: talvez esse burro assim, ele é muito delicado, ele é muito mimado, se tem pedrinha ele não come. Aí eles limparam, peneiraram, fizeram tudo, não adiantou. Aí eles falaram para o Rav Pinchas Ben Yair: olha, desculpa, a gente está com medo que aconteça alguma coisa para o seu burro. Depois de uma viagem dessas, ele não quer comer nada, Deus me livre. Se ele passar mal, o que a gente pode fazer? Então, essa parte já a gente não cuida, né? Não dá uma garantia. O Rav Pinchas Ben Yair perguntou: mas vocês tiraram o meiser da comida do burro? Eles falaram: não, porque para comida de animal não precisa tirar o meiser, só para comida de pessoas. O Rav Pinchas Ben Yair falou: não, mas o meu burro, ele é muito rigoroso, ele é muito mahmir, ele não come nada que não seja meusar, não come nada que não tenha sido tirado disso, o dízimo, lá, trumá pro Cohen, o maser pro Levi. Então ele, se vocês não tiram, não separam isso, ele não come. Quer dizer, imagina assim, o nível do burro do Rav Pinchas Ben Yair. Por isso a Gemara nos conta, depois dessa história, sobre os Rishonim, que eles eram os rabinos de antigamente. Então a Gemara fala: se os Rishonim fossem como anjos, os Achronim, os últimos rabinos que somos nós seríamos como pessoas. Se os Rishonim eram pessoas, eles fossem considerados seres humanos, nós seríamos considerados burros, mas não como o burro do Rav Pinchas Ben Yair, que o burro do Rav Pinchas Ben Yair já está no nível acima do nosso. Ele não comeu uma coisa que não fosse meusar.
que não fosse tirado o dízimo, o Maser é 1 de 10, né? Traduzido como dízimo. É mesmo que a palavra dízimo é meio igreja, assim, meio português eclesiástico. Vamos chamar isso de Maser, acabou. Você vai comer um sushi, você não fala eu quero salmão com arroz, você fala eu quero um sushi. Você não fala eu quero pepino com arroz. Lá cada coisa tem um nome, tem um sushi, um sashimi, não me lembro todos os nomes, mas hoje qualquer criança ela sabe todos os nomes lá da comida japonesa e ninguém vai traduzir isso. Então Maiser é Maiser, é 1/10 do que nasceu na terra santa, na terra de Israel, mas na parte da terra de Israel que é chamada de terra santa, esse 1/10 ele deve ser dado para o Levi, e um pouquinho disso, antes de tirar esse 1/10 para o Levi, tinha que dar um pouquinho para o Cohen. Tinha o Maser Ani, o 1/10 que você tinha que dar para os pobres, mas o 1/10 para o Cohen e 1/10 para os pobres, 1/10, desculpa, para o Levi. O Cohen é a Trumá. Trumá ela não tem limite, pode dar qualquer coisa, pouco ou muito. O Maser é 1/10, aí você dava 1/10 para o Levi, 1/10 para os pobres, já ficava 20%, mas aí a gente dava muita bênção e a pessoa não precisava se preocupar, que no mérito disso a gente dava para ele muita brachá, e ele tinha sempre sobrando. E voltando então para o assunto dos anjos responsáveis pelas coisas, então da mesma maneira que a gente vê que no caso da briga das montanhas foram os anjos das montanhas que se brigaram, no caso do rio com o Rabi Pinchas Ben Yair foi o anjo do rio, e às vezes nós vemos, por exemplo, o povo de Israel viu o Egito morto à beira do mar. O que quer dizer viu o Egito morto? Eles deveriam ter escrito viu o exército egípcio morto à beira do mar, mas aí diz o Midrash, o que eles viram lá, o Zohar, ele traz isso, eles viram o anjo responsável pelo Egito, aquele anjo morto à beira do mar. Quer dizer, Hashem fez um milagre, no lugar do anjo desaparecer, ele apareceu antes numa forma de anjo morto, uma coisa interessante. E depois disso ele desapareceu, que a morte do anjo é que ele desaparece. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver a história do paraíso sobre anjos chamados de Kruvim, são anjos da Gvorá, anjos da rigidez, vamos dizer assim, da Sefirá chamada de Gvorá. O limite para isso entre a Kedushá e a Tumá é um limite muito delicado, vamos dizer assim. Por isso, em relação a esses anjos, quando Hashem fizer com que o Ruach Tuma desapareça da face da terra, o anjo da morte vai desaparecer e todos os anjos do lado ruim vão desaparecer. Mas o anjo Gabriel, ele é Gvorá e ele não vai desaparecer, porque tem a Gvorá do lado puro e tem a Gvorá do lado impuro. E esses anjos que são chamados Kruvim, eles são limítrofes, então a gente não sabe em relação a eles, não sabe para qual lado classificar eles. Tem coisas assim que não estão claras, mas o Rambam ele diz, olha, muita coisa a gente só vai saber na hora que vai acontecer. Então o importante é saber qual é a função desses anjos. Diz o Zohar, depois que a alma sai do mundo, você tem um livre acesso a qualquer lugar dentro do mundo espiritual. Então nós estamos no mundo de Asiá. O lado espiritual do mundo de Asiá vai ter coisas positivas, vai ter coisas negativas, porque aqui existe uma mistura entre o bem e o mal,
no lado espiritual do nosso mundo de Asiá. Então, vão ter coisas boas, vão ter coisas ruins. Então, por isso, a gente precisa de uma proteção. Na hora que a alma deixa o corpo, ela precisa de uma proteção. Porque ela vai passar por um lugar que vão ter coisas boas, vão ter coisas ruins. E dizem nossos sábios, no Zohar, que a alma saindo do corpo, ela vai para o Me'arat HaMachpelah, para o túmulo dos nossos patriarcas, e lá ela tem um acesso espiritual para o mundo de cima. E esse mundo de cima, o mundo da Yetzirah, ainda tem, vai ter ele vai ter dois ângulos ainda vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim, só que o lado ruim não se mistura lá com o lado bom. Não é como nesse nosso mundo, que por causa do Etz Hadat, o lado bom e o lado ruim se misturaram. Então lá vai ter uma separação total entre o lado bom e o lado ruim. E no mundo da Yetzirah se encontra o Baixo Paraíso. Depois a pessoa sobe para o mundo da Briá. O mundo da Briá também ainda vai ter o lado ruim, só que a proporção vai ser tão diferente do que aqui, porque aqui no nosso mundo da Asiá a maior parte dele é ruim. E Rubok Kulot, diz o Alter Rebbe, a maior parte, como se fosse ele inteiro, ele é ruim. E no mundo da Briá, lá em cima, aí já a menor parte é ruim. Mas ainda lá não tem mistura, existe uma separação total entre o lado bom e o lado ruim. Então tem no mundo da Yetzirah, tem o paraíso das almas divinas. No mundo da Asiá tem um paraíso já para pessoas que não eram judeus, um paraíso espiritual para pessoas que não eram judeus, para esse nível de alma que é cobrado dela somente 7 mandamentos. E a pessoa que se interessa pelo judaísmo, ele já está demonstrando que ele já tem uma alma acima desse nível de 7 mandamentos. Mas essa pessoa que aquele é o nível da alma dele, mais do que isso ele não é capaz. Ele fez coisas boas, ele vai ter um paraíso no nível de mundo de Asiá. E cada um desses 3 mundos, Asiá, Yetzirah e Briá, vai ter o paraíso dele. Então no mundo de Yetzirah, o baixo paraíso, 1 hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. No mundo de Briá, 1 hora lá é como 70 anos no mundo de Yetzirah. Só que o acesso ao paraíso naquele mundo está barrado, ou seja, em cada mundo, vamos dizer assim, tem esses anjos, os chamados de Kruvim, que eles são anjos da Gvorá, e eles, está escrito que eles estão lá com as espadas circundantes, e é uma linguagem muito metafórica, porque se ele é um anjo, ele tem superpoderes, ele vai precisar de espada para quê? O anjo tem superpoderes sobrenaturais, ele não precisa de uma espada. O Moshe Rabbeinu tinha um cajado, mas o cajado era muito simbólico. Então a gente vai ver que a espada desses anjos é uma coisa metafórica. Porque a pessoa vai perguntar, se hoje a Torá fosse descrever esses Kruvim, ela diria assim: olha, os anjos, Hashem colocou anjos na porta do paraíso com metralhadoras, não sei, na época que eu estava no exército de Israel, a metralhadora mais avançada da época era M16, hoje já deve ser uma vassoura, essa M16 já não deve servir para nada, mas vamos dizer assim, não entendo de armas, graças a Deus, não sei qual é a melhor metralhadora do mundo, não sei qual é a metralhadora da moda, mas talvez já tem metralhadoras de raios laser. Então se a Torá tivesse que descrever isso hoje, ia falar que a gente colocou os Kruvim, esses anjos, na porta do paraíso com metralhadoras de raios laser, uma coisa assim. Quer dizer, o fato deles estarem com espada
é uma alusão a forças de Gvurah que eles possuem para impedir a entrada de pessoas que não têm o mérito de entrar no paraíso. Então, enquanto essa pessoa não tem esse mérito, ele tem mais democracia no mundo de cima do que no mundo de baixo. Quer dizer, ele pode chegar até a porta do paraíso e ele não tem acesso por causa desses Kruvim que usam os superpoderes deles representados dessa maneira por meio de uma espada circundante, mas é só a representação para dizer que eles têm forças de Gvurah que podem impedir a gente de entrar no paraíso. Então e o Jadiel pergunta também se agora a Marginal vai parar de novo. Vamos ver mais detalhes da pergunta. Um minuto só. Que aqui não tem problema. A Marginal para e o problema é a gente que gosta de andar devagarzinho. Desce uma parada, dá pra gente um intervalo, agora parou. Então, vamos lá. Se o planeta Terra tem alma, não. Tem um anjo Duma que é responsável pela Terra. E ele tem sub-anjos responsáveis, diz o Baal Shem Tov, até uma folha que cai de uma árvore é Beshgacha Pratit, Divina Providência. A espada se tem com relação ao passado, presente e futuro, e Rasha, Benoni e Tzadik. Então vamos ver, o assunto de passado, presente e futuro tem três coisas, como vocês viram, em relação a qualquer assunto espiritual. Quando Hashem criou o mundo material, criou ele paralelo ao mundo espiritual. Então, aqui nesse mundo material tem a criação que é chamada de tempo. E essa criação, que é o tempo, que é o presente, o passado, o futuro, ela está paralela lá em cima a um assunto espiritual que está acima do tempo. Mas quando chegar o Shabbat, você tem uma subida. Você, como falava o Rebbe sempre, que o casamento é Beshat Vamotzlachat, numa boa hora. A Rainha Esther pediu para escrever na Megillah, Bayamim Haim Bisman Hazeh, naqueles dias, nesse tempo. Então, aqui nesse mundo, o tempo é o tempo material, ele é passado, presente e futuro. Mas ele está sincronizado lá em cima com o assunto espiritual que está acima do tempo. Ou seja, lá em cima não tem presente, passado e futuro. E esses níveis de Tzadik, Rasha, o Beinane, eles já são níveis assim, de cima para baixo. O nível mais alto, mais próximo ao mundo espiritual é o Tzadik. O nível mais baixo, que já está dentro da Sitra Achara, dentro do lado impuro que não vai existir quando o Mashiach chegar, é o Rasha. E o Beinoni é essa pessoa que ele é como se fosse um Tzadik, mas ele não está no nível espiritual do Tzadik, mas ele se comporta como um Tzadik. Quer dizer, ele vai se comportar tudo certinho, mas a diferença vai ser que ele tem os dois lados, e os dois lados dão opinião. Ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim dele também dá opinião, mas ele nunca vai levar em conta a opinião do lado ruim, ele só vai levar em conta a opinião do lado bom. Então, se você vê um Beinoni, você vai falar que é um Tzadik. Tipo o Chofetz Chaim, você pode falar que ele era um Beinoni. Tipo, o que a gente chamaria de Tzadik é alguém que ele te dá uma brachá,
e a brachá acontece. Ou seja, o tzadik decreta e Deus obedece, e Deus faz acontecer. Agora, alguém que é um grande rabino, que ele te ensina muita Torá, ele pode ser que ele ainda não é um Beinoni, pode ser que ele já é um Beinoni, pode ser que ele ainda não é um Beinoni, mas ainda não quer dizer que ele está nesse nível de tzadik, que o tzadik decreta e a gente faz acontecer. Então a gente não sabe todos esses grandes rabinos de antes da Segunda Guerra Mundial, que nós ouvimos falar deles, que eles fizeram grandes, escreveram tipo Chofetz Chaim. Você não ouve assim que tinha uma fila na porta da casa do Chofetz Chaim para receber a brachá dele. Você ouve que muitas pessoas iam lá fazer perguntas. Agora o Baba Sali tinha uma fila na porta da casa dele só para receber a brachá. A pessoa não queria contar o que aconteceu, falava, estou no desespero. Ele vai lá para a brachá, ele não vai lá para se aconselhar. Ele sabe que ele está num beco sem saída e que o que ele tinha que se aconselhar, ele já se aconselhou com os profissionais do ramo, e ele não vai conversar com o rabino sobre negócios, porque o que o rabino já entende de negócios. Ele não vai conversar com o rabino sobre uma cirurgia, porque o que o rabino já entende de medicina. Mas na hora que ele chegava no Baba Sali, ele via que o Baba Sali estava vendo lá de cima, estava vendo o que ia acontecer aqui embaixo, então ele já podia dar a brachá para fazer a cirurgia ou não fazer a cirurgia, fazer o negócio, não fazer o negócio. Então esse é o nível do tzadik. Agora, tanto o tzadik quanto o Beinoni, eles estão se comportando da mesma maneira. Ou seja, o Beinoni também não faz coisas erradas. O Beinoni da Gemara, em relação ao julgamento da Rosh Hashanah, é a pessoa que está no meio a meio, metade coisas boas, metade coisas ruins. Mas o Beinoni o Beinoni do Tânia, né, que está explicado o nível do Beinoni, é a pessoa que realmente ele não faz coisas ruins. Só que ele não está no nível do tzadik. Então estamos próximos aqui à ponte da cidade universitária, mas o trânsito continua. Quer dizer, estamos bem próximos à nossa ONG, que fica no Butantã, próxima à cidade universitária, a USP, mas como assim, estamos bem próximos a Geulah, mas a Geulah está indo no ritmo, agora já está, parece que ontem eu vi o presidente de Israel, estava falando que a gente se encontra já num beco sem saída, tipo, estamos cercados pelo Irã, e por todos os lados, então ele chama isso de Milchama Rav Zerati, quer dizer, o lado ruim se uniu contra nós, o lado bom está no maior machlokes, está no maior, brigando com o outro, então o lado ruim conseguiu se unir, quer dizer, se a coisa ruim conseguiu se unir, é um milagre sobrenatural para mostrar para a gente que, porque a natureza da coisa boa é se unir, a natureza das pessoas boas é se unirem, a natureza do lado bom da Kedushá, da santidade, é se unir, a natureza do lado ruim é se desunir. Agora o lado ruim se uniu contra nós, então isso é lá de cima. Então quer dizer que o processo da Geulah está acelerando, e o presidente de Israel, Bibi Netanyahu, já entendeu que a gente está aqui no beco sem saída. Ele falou, mas temos força para nos defender, e eu tenho medo que isso seja um pouquinho de política também, que ele fala, temos força, mas na hora do vamos ver, Israel tem poucos milhões de habitantes, e então não sei que força, sobre qual força ele está falando. A única coisa, com certeza, ele está falando sobre Hashem, sobre a Geulah, sobre o Mashiach, e na hora que ele fala temos força para nos defender, ele está pensando nisso, porque materialmente falando, Israel está num beco sem saída de verdade. Os Estados Unidos agora está tentando reatar relações com o Irã, e o Irã é importante no mundo,
Deus me livre, isso está escrito na Gemara também, sobre o conselho do Titus. O Onkelos, ele era o sobrinho do Titus, que era o imperador romano. O Titus destruiu o Bet HaMikdash, foi pessoa, sim, fez um verdadeiro holocausto para o nosso povo. O Onkelos, antes de se converter ao judaísmo, ele foi perguntar para o Titus no centro espírita da época, mas ele ainda não era judeu, ele não sabia que isso era proibido. Ele baixou a alma do Titus e ele perguntou: quem é grande no próximo mundo? O Titus falou: olha, só o povo de Israel. O que estão te fazendo? Você é imperador de Roma, a pessoa mais importante do mundo. O que está te acontecendo nesse mundo? Eu falo: o castigo que ele está levando lá por ter feito tudo de ruim é o que ele pediu para fazer para ele. Antes dele morrer, ele falou: eu quero que façam a cremação do corpo e espalhem as cinzas pelos 7 mares para Deus de Israel não encontrar ele. E ele falou: todo dia pegam ele e fazem ele catar lenha e fazer uma fogueira, e depois colocam ele na fogueira, fazem dele uma cremação vivo e espalham as cinzas dele pelos 7 mares. Quer dizer, olha, então o Onkelos falou: olha, a pessoa mais importante do mundo, o imperador de Roma, está passando por uma dessas, e o povo judeu lá, são as pessoas importantes. Então você me aconselharia a me converter ao judaísmo? Conselho de Titus, ele falou: os judeus têm muitos mandamentos, você não vai conseguir cumprir tudo ou nada, então não faz nada. E aí depois ele aconselhou: mas você, lutando contra eles, você vai ficar importante nesse mundo. Por quê? Porque Hashem, não é bonito que o povo de Israel seja atacado por pessoas assim, não importantes, pessoas vulgares. Então, quando um país ataca Israel, se realmente isso tem que acontecer, aí esse país fica importante, porque não é bonito para a gente sermos atacados por um país que não vale nada. Então, isso que o Irã está ficando importante no mundo também é um problema. Mas quer dizer que a Geulah está acelerando. Então, eu estou vendo agora a Marginal começou a acelerar tudo. A gente está conversando aqui, o mundo de baixo está sincronizado com o mundo de cima. E tem aqui até a roda gigante, mostrando pra gente que quem estava lá embaixo agora vai lá para cima. Então, Atzlachá, Briut, Panasab, chefe, a gente vai continuar respondendo as perguntas. Amigos da ONG Perguntas ao Rabino, continuem perguntando e vamos em frente. E que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov.